um dos jogos mais importantes que aconteceram nessa década e também com uma influência enorme midiática. Elden Ring não é só tão valorizado pela sua capacidade de entreter e nem só pela sua dificuldade exacerbada, mas também pelo conceito criado por J.R.R. Martin e outros que trouxeram essa ideologia marcante para o mundo de Elden Ring. Mas nós estamos aqui para fazer um apontamento específico sobre o conceito de morte dentro de Elden Ring. Se você já gostou desse tema, então chegue até o final desse vídeo e venha conosco sobre esse universo muito interessante do Souls-like. Número 1. A história sobre a morte. No começo da história de Elden Ring, um dos semideuses, Godwyn, morre e uma das Empyreas, que seria um tipo de deusa, a semideusa Ranni, perdera para sempre o seu corpo. Naquela época, Marika, a deusa de todas as pessoas dentro do jogo, tranca a Runa da Morte, que seria um objeto que deteria o poder de morrer no mundo. E isso é muito importante, tá? Porque o jogo, ele realmente coloca a morte como um objeto. Isso é muito interessante. Não existe vida ou morte, e sim o objeto da morte. A priori, a ideia é também ter um objeto da vida, mas isso aí é um outro dilema. Ela dá para o seu irmão guardião, Maliket. A partir daí, todo e qualquer ser de Elden Ring não morreria mais. Mas isso é verdade mesmo? Dentro da psicologia, uma das autoras que mais fala sobre morte, Elizabeth Kubler-Ross, ela fala que a morte seria um grande tabu social. Porém, todos somos claros de que a morte é o fim de qualquer vida. E como todo e qualquer modelo Souls-like, assim que o personagem morre, ou qualquer monstro morre, ele retornaria. A diferença entre eles e Elden Ring é que Elden Ring colocou a morte em um artefato que poderia ser manipulado, e isso faz com que seja o maior problema no roteiro de Elden Ring. Você já pensou em ter copos personalizados? A Suki Personalizados está agora criando a sua própria marca. É um trabalho muito minucioso, onde a gente está sempre elaborando cada vez mais e mais para você ter a sua caneca ou a sua camiseta de qualidade. Entre no link que está na descrição desse vídeo e peça a sua caneca personalizada. Número 2. A Runa da Morte. Durante o jogo, você descobre que alguns monstros e bosses eles têm runas da morte. Parece que, de algum modo, a runa foi fragmentada e Maliket não teria todo o objeto da runa da morte. Porém, você pode zerar o jogo sem pegar qualquer runa. Ela, durante o percurso do jogo, numa das questlines do jogo, ela está sendo obtida por Gurranq, um clérigo que, na verdade, é Maliket. Ou seja, o jogo não necessariamente induz você a pegar essas runas para matar bosses para sempre. Você pode entregar todos os fragmentos para Gurranq e ele vai comendo esses fragmentos. Mas, no final das contas, você simplesmente não tem nenhum sentido lógico dessa questline e não vai mudar nada. Você pode zerar o jogo sem fazer essa questline, muito menos pegar qualquer runa da morte. Então, é um objeto que não faz sentido no jogo. Por mais que tenha uma história sobre isso, tenha uma questline sobre isso, não existe necessariamente um motivo para você entrar em contato com runas da morte. Número 3. Os mini-bosses e boss e alguns personagens imaculados, infelizmente,
morrem. Um dos primeiros seres que você encontra no jogo é um mini-boss. E se você vence ele não retorna mais no jogo. Alguns personagens, como Irina e até mesmo imaculados como Juno Hoslow, o irmão de Dialos, que simplesmente foi alvo dos assassinatos da mansão vulcânica, basicamente morrem e você nunca mais encontra eles no jogo, mesmo que você vá e descanse na graça. Esse tipo de situação é muito confusa dentro do jogo, porque quando você transforma a morte em um objeto, você basicamente tira a necessidade particular de cada ser humano de morrer. E logicamente você também retira a particularidade de cada ser humano de viver também. O conceito de vida e morte, ele é muito explorado, principalmente pela cultura oriental. E muitas das vezes isso faz muito sentido quando a gente fala sobre coisas que acontecem e que geram vida, como um começo de uma faculdade, um começo de uma relação, até mesmo um começo de uma vida. E todas elas teriam um fundamento da morte. Existem dois autores da filosofia que falam muito sobre finitude e infinitude: Anaximandro e Anaximenes. Eu fiz um vídeo muitos anos atrás aqui no canal sobre a filosofia de Anaximandro e Anaximenes. Mas basicamente, Anaximandro ele fala sobre a infinitude da vida, enquanto Anaximenes fala sobre a finitude da vida. O conceito de filosofia sempre é um quebrando a ideia do outro, mas basicamente Anaximandro ele constrói a ideia de que tudo é infinito. Então, vida e morte não teriam um conceito, porque tudo seria vida e ao mesmo tempo tudo seria morte. Já Anaximenes vai já transformar a ideia de finitude e que tudo tem um percurso. Por isso que existe o que a gente vai chamar futuramente de temporalidade. Elden Ring é um dos jogos que dá aquela sensação de que não existe temporalidade. As coisas vão acontecendo e basicamente você não tem uma determinação de onde você está ou quando você está no jogo. Então coisas e conceitos vão acontecendo mesmo que você basicamente não entenda. Como por exemplo a DLC do jogo, que você não sabe exatamente quando você está e o que fazer com a questline da história como um todo. Você pode simplesmente zerar o jogo e ir para DLC, ou você pode ir no meio do caminho e depois você pode zerar o game. Então, você pode zerar a DLC mesmo não sendo Lorde Pristino. E isso faz um sentido lógico quando você faz dessa forma, porque você entenderia que o último boss é a Fera Pristina. Porém, quando você faz o contrário, meio que não faz muito sentido. Assim como você derrotar a Malenia no final do jogo, em vez de você derrotar ela durante o processo do jogo. Você pode derrotar qualquer boss meio que basicamente à vontade. Por exemplo, Radan. Radan você pode derrotá-lo depois de você fazer várias lutas e matar vários outros bosses. Você também pode matar o Mog, ou não, se você não quiser. Mas você precisa matá-lo para poder entrar na DLC. Mas você também não precisa matar a Renala. Ou você também não precisa matar o Godric. Mas Morgoth, o Gigante de Fogo, Maliket e o boss final são meio que obrigatórios. Então, o que acontece com essa temporalidade? E por que eles não morrem? Bom, basicamente, qualquer jogo do Souls-like, você descansa e meio que retorna o tempo. Então, todos os personagens que você lutou até então, tirando bosses e alguns outros personagens, eles retornam. Mas o conceito de morte quebra isso. Porque faz sentido quando você tira todo o poder do conceito de morte. Mas aqui fica muito esquisito. Pessoas podem morrer ou não. Número 4. Qual semideus morreu mesmo? O primeiro boss que você luta, basicamente no jogo é o Margit, que é uma ilusão de Morgoth. Já Godric, você pode vencê-lo e matá-lo. Tanto é que existe uma cena, depois de você lutar contra o Godric, que um servo chamado Gostok, que você encontra no começo do castelo, ele fica batendo no corpo do semideus, meio que comprovando realmente que Godric morreu. Quando você vai para Renala, você basicamente não luta contra a Renala. Você até luta no começo do jogo, mas depois você luta contra
uma ilusão. Já Morgoth, você realmente tem que vencê-lo. Assim como Mog, para você entrar na DLC, e também Radahn. Tanto é que, se você não vence Radahn, junto com outros 300 companheiros, você não vence o festival. Malenia é um personagem completamente esquecido no game. Por mais que ela tenha aparecido na capa, ela não faz muita diferença se você matá-la ou não. Então, o jogo diz claramente para você que os personagens mais importantes para morrer nesse jogo são 4. O primeiro é Maliketh, que tem a Runa da Morte. O segundo é Gideon, o Sabe-Tudo, que você vai ter que enfrentá-lo antes de você entrar na árvore. O próximo é Godfrey, ou Horalux, que é o primeiro Lorde Pristino que vai estar no pé da árvore. E por último, você tem que enfrentar Radagon e a Fera Pristina. Basicamente, vão ser esses os personagens que realmente morrem na história. Ou que pelo menos deveriam morrer na história. Porque é neste momento, quando você mata Maliketh, que você pode resgatar o objeto Runa da Morte. E logo você pode devolver a morte ao mundo. Então, a priori, somente esses 4 personagens morreriam. Entretanto, nada se explica porque a gente consegue vencer o Gigante de Fogo, por exemplo. Uma das coisas que a gente pode entender aqui é que o Gigante de Fogo, ele não cultua Marika. E por causa desse conceito de morte vir dela, talvez pessoas que não acreditam na fé de Marika não seriam afetados por isso. Por isso que alguns maculados acabam não vendo mais a graça que fica aparecendo. E por causa disso, Godfrey e outros acabaram saindo das Terras Intermédias por conta dessa situação. Entretanto, muitos personagens que são fervorosos a Marika morrem. Então isso acaba meio que tirando o sentido lógico da história. Número 5. Isso é só um jogo, mas é evidente que um jogo pode ter furos de roteiro e que a maioria dos jogadores somente se importam com a jogabilidade. Entretanto, na comunidade Souls, existem diversos vídeos que criam hipóteses e fundamentos sobre o jogo. E vários vídeos estruturam diversas teorias e histórias sobre o jogo, e sei que a maioria das pessoas que gostam do jogo podem não gostar desse tipo de crítica. Mas para mim, gosto do jogo, eu já joguei o jogo, e sim, ele merece o jogo de game do ano de 2022. Mas esse é um furo muito grande. E como psicólogo, não posso deixar esse assunto aqui. É muito estarrecedor trabalhar com a ideia de morte como se fosse um objeto, mas também intrigante e interessante se fosse realmente usado dessa forma. A história, ela trabalha com a morte o tempo inteiro. A personagem Honey, por exemplo, é uma personagem figurativamente muito importante para esse processo, já que ela perde seu corpo durante o processo e morte de Godwyn, dando a entender que ela consegue basicamente matar o corpo dela enquanto Godwyn perde sua alma. Então, o simbolismo da morte acontece durante o jogo. Entretanto, o jogo não força você a continuar uma questline que deveria ser muito importante e muito menos traz a significação da ideia de morte, porque os personagens acabam retornando. Fazendo uma crítica sincera, o entendimento de que antes de você vencer qualquer boss, você teria que ter pelo menos uma runa da morte consigo, seria muito interessante, como se fosse uma forma de mostrar a necessidade desse objeto, como o portador da runa da morte também estaria portando a possibilidade de matar alguém. Faria muito sentido e teria muito sentido. Provavelmente, se pudessem colocar Melina, que é uma das personagens mais importantes da história, com esta runa da morte, entregando para o seu personagem, faria muito sentido que o seu personagem pudesse matar deuses. Mas a história traz a ideia de que um maculado pode matar um deus. Sendo que a ideia de maculado não necessariamente tem a ver com a morte, e sim como um pré-escolhido Lorde Pristino. Tanto é que personagens que são maculados e que não viram mais a graça foram expulsos, ou simplesmente não continuaram com a sua peregrinação para ser um Lorde Pristino. Então, todos os conceitos sobre morte acabam se perdendo na história. Uma coisa que é importante dizer aqui é que, após você vencer Maliketh, somente Lendel, a capital do jogo, é alterada, como se todos os seres ali realmente morressem, de fato. E tudo mudou, tudo ficou em ruínas. Entretanto, o resto do jogo não. Todos os outros lugares você simplesmente não vê nenhuma alteração, mostrando realmente que há uma possibilidade que a história diga que somente
os seguidores de Marika fossem influenciados pela Runa da Morte. Mas isso não faz sentido quando pessoas que são influenciadas pelo poder de Marika também morriam. Então isso meio que ficou uma incógnita durante o processo de entender esse jogo. Mas também não estou tentando trazer nenhuma clareza para o jogo, mas sim para a sua história. É somente um ponto de reflexão, tá bom? Bom, galera, muito obrigado por chegar até aqui. Eu gostaria muito que você deixasse seu like, se você pudesse compartilhar e pudesse fazer um comentário, né? Bote aí Miquela, tá? Muito obrigado aí vocês que gostam do jogo, espero que vocês consigam entender a filosofia empregada aqui, tá? Que vocês gostam da lore e tudo mais, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.